Boa noite a todos. Boa noite. A paz de Jesus permaneça conosco hoje. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, para poder trabalhar um pouquinho. Não é nem um sacrifício, não é nada. É importante para nós podermos trabalhar. Quem nos dá a oportunidade, a gente vai. Importa ser longe, a gente procura fazer com carinho. Hoje, nós vamos falar um pouquinho das ilusões da vida. Infelizmente, nós vemos hoje a humanidade muito perdida nas suas ilusões. Ilusões passageiras. E que nós devemos nos concentrar hoje nas nossas vidas, nos verdadeiros valores. É por isso que muitas vezes nós vemos as pessoas envolvidas com vícios, infelizmente, trazendo tristeza aos seus familiares, porque perdem-se nas ilusões. Pessoas que procuram as suas ilusões de uma forma material, até de uma forma matrimonial, sem pensar nas consequências. Há um ano e pouco atrás, nós tivemos... Eu gosto muito de falar com coisas que acontecem comigo, são fatos da vida real, assim como a gente vê na televisão. E há uns 2 anos, mais ou menos, eu tive que lutar com meu pai, com uma doença, um câncer, tivemos que andar muito. E andei muito por consultórios médicos, muitas salas de espera, e vi muita coisa. Mas estávamos em São Paulo, e meu pai passando por alguns exames no hospital, e eu numa sala de espera. Quando entrou uma moça, sentou e chorava muito. Ela chorava muito, uma jovem, uns 35 anos. E eu fiquei quieta, disfarcei, peguei uma revista e comecei a orar por ela. De repente ela se levantou da sua cadeira, sentou do meu lado e disse: eu posso conversar com a senhora? Falei: se eu merecer a sua confiança, minha filha, é o que eu mais quero, é poder te ajudar. Ela falou: meu marido está louco. Ele chegou aqui de camisa de força e está lá dentro. Eu não sei o que vai acontecer da minha vida. Aí ela começou a me relatar a sua história. O meu marido, quando chegou aqui em São Paulo, ele não me disse de onde ele era, ele só me disse que ele não tinha família. E que ele estava aqui, que ele havia vencido sozinho. E eu então não sabia de nada. E de repente eu queria saber de tudo e ele está aqui com uma camisa de força. Aí ela falou: eu vou contar para a senhora. Ele morava numa cidadezinha do interior. Os pais eram caseiros de um sítio. E com muito sacrifício, esse casal conseguiu pagar os estudos para ele numa cidade próxima. E ele fez administração de empresas. Com muito sacrifício dos pais. Quando ele pegou o diploma, ele disse aos seus pais: estou indo embora para São Paulo para uma empresa. E aí ele veio para São Paulo. Mas ele nunca mais voltou para os seus pais. E os 2 velhinhos não tinham nem noção do que era São Paulo. Venderam seus pertences, porque a casa não lhes pertencia, era do dono do sítio. Venderam seus móveis e foram para São Paulo com o dinheirinho dos móveis para encontrar o filho, que eles estavam morrendo de saudade. E como os pais perdoam tudo, né? Como nós vimos aqui, acabamos de ouvir, eles disseram: coitado, acho que ele não pode vir, ele está trabalhando muito. Então nós devemos ir. Quando chegaram na rodoviária em São Paulo, eles tiveram uma noção. Ficaram num cantinho da rodoviária e aí aparecem os espertalhões, né? Que não são espertos. Espertos são vocês que estão aqui em busca de crescer espiritualmente. E ele era uma dessas pessoas. Chegaram a eles e: vocês querem um lugar para morar? E a gente está procurando. E os levou até um terreno invadido e venderam a eles uma casinha lá, uma favelinha. Na inocência, pegaram todo o dinheirinho que tinham e deram por aquele barraquinho, um terreno invadido. Eles nem sabiam disso. Aí uma vizinha muito boa, uma moça, uma jovem, mãe de 4 crianças, mas muito disposta,
Nos ajudou muito. Conseguiu um fogãozinho para eles, foi pedindo, uma geladeira, e montou a casinha para eles. Eles ficaram morando de ajuda, de um, de outro. Mas um dia, eis que chega o oficial de justiça com o mandado para que eles desocupassem o terreno. E eles, não, moço, nós compramos. Mas esse terreno é invadido. Não, moço, nós compramos. Sabe essas coisas que a gente vê na televisão? E aí, eles começaram a desocupação das casas, e essa vizinha falou assim, meu Deus, o que eu faço com esse casal agora? Ela foi levar as crianças na casa de uma irmã e disse a eles, amanhã cedinho eu volto aqui, e eu vou dar um jeito de levar vocês. Eles disseram que no dia seguinte já viriam com as máquinas para derrubar todos os barracos. E essa moça então foi para a casa da irmã levar os filhos. Mas quando ela chegou na manhã seguinte, ela viu que as máquinas já estavam passando. Ela entrou em estado de choque, começou a gritar e pediu que parassem. Aí o administrador da empresa estava ali, o diretor da empresa, e pediu, deu ordem para que as máquinas parassem. E ela falou, tem um casalzinho de idosos que estão lá comigo. E aí ela foi entrando, foi todo mundo atrás dela. Quando ela chegou mais ou menos ali onde estava o barraco deles, aí ela entrou em estado de loucura, porque ela viu os dois já desencarnados, os corpos. Quando o administrador da empresa chegou atrás, ele enlouqueceu. Porque ele gritou, meus pais. E aí essa moça está matando isso. Se agora ele está aí, uma camisa de força. Eu não sei nem o que vai ser mais da minha vida. Mas aí meu pai saiu e nós tivemos que ir embora. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu acredito que essas coisas acontecem do meu lado, porque como a gente tem esse trabalho, para que a gente possa levar essas pessoas. São pessoas que vivem numa ilusão material, esquecem daqueles que os prepararam para chegar lá. E como Deus é tão perfeito, Ele quer que a sua mensagem chegue a todos. E eu acredito muito que através de algumas músicas Ele manda suas mensagens. Através de compositores sérios, porque existem muitas músicas que devem ser descartadas. Mas tem músicas de compositores sérios que são trazidas para que nós possamos entender alguma coisa. E tem uma música que eu tenho certeza que todos conhecem, de um compositor muito conhecido, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, que eu vou falar a música como uma poesia, porque se eu cantar, essas portas vão ser pequenas, vocês vão ter que sair todos morrendo. Então a gente vai falar. Vocês conhecem e talvez já cantaram, mas vamos parar para prestar atenção na mensagem, porque tem muito a ver com o que nós acabamos de falar. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer no seu tempo. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Não há uma obra mediúnica, uma mensagem que nos diz tudo sobre a nossa filosofia espírita. Então, para que nós possamos entender, é isso. Quem espera que a vida seja feita de ilusões. Os vícios, por exemplo, são ilusões passageiras. A pessoa se envolve, mas são momentozinhos e aquilo torna-se um problema para ela. Tem pessoas que procuram casamentos de ilusão, de interesses materiais,
a gente vê muito hoje em dia, os jovens. A gente vai casar, se der certo, tudo bem, se não der, separa. E aí tem crianças envolvidas. Aí são seres que serão mal preparados para o futuro. E é hoje todos os problemas que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um reflexo hoje de uma época que era muito assim, as pessoas queriam só liberdade. E hoje nós estamos vivendo um reflexo disso, e eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês agora, a respeito das drogas. Nós trabalhamos com instituições de dependentes químicos. A droga não conta do mundo, porque as pessoas estão em busca dessa ilusão. Não, a verdadeira ilusão que está trazendo muita tristeza para muitas famílias. Então, é isso que nós queremos dizer, que não deve se procurar essas ilusões, porque pode até ficar maluco ou morrer. E esses casamentos hoje, por interesse, têm gerado muito isso, porque essas crianças vão crescendo faltando o amor dos pais. E muitas vezes vão procurar este sufoco nos seus vícios. Um professor universitário contou um dia que ele chegou no pátio, na hora do intervalo, tinha os alunos dele conversando a respeito do que seria o sentimento que mais conseguiria segurar um casal, unidos. E aí eles estavam conversando e na conclusão dos jovens era paixão. Ele, mais maduro, experiente, falou: então eu vou contar uma historinha para vocês, vocês vão ver que não é a paixão. A paixão passa. Os meus pais, contou eles, viveram juntos 54 anos. Certo dia, minha mãe vinha descendo a escada da casa dela, tropeçou, caiu, rolou, bateu a cabeça e desencarnou. Nós somos 3 irmãos. Então fomos todos para lá, foi o enterro da minha mãe, meu pai chorou bastante. E aí depois do enterro, fomos para casa. 11 horas da noite, meu pai chegou para nós 3, estávamos na sala, e disse assim: me leve no cemitério, disse: é a última conversa com sua mãe. Olhamos um para o outro: pai, 11 horas da noite, o cemitério está fechado, calma. Não, eu preciso lá agora. Como era um momento muito difícil da vida dele, nós pegamos, conversamos com o guarda do cemitério e entramos no cemitério. Ele se debruçou no túmulo da minha mãe e começou a conversar. É minha velha. Lembra quando as crianças nasceram? Quanta dificuldade. Eu pedreiro, você costureira. Lembra, minha velha? Quanta coisa difícil nós passamos. Você lembra eles na escola, às vezes ficavam doentes, mas nós sempre juntinhos, né, minha velha? Passávamos a noite juntos, ali do lado da caminha deles. Às vezes nós dois de mãozinha dada, orando para que eles melhorassem. Sempre juntinhos, né, minha velha? Aí eles foram estudar, com tanto sacrifício, conseguindo dar um diploma para cada um, minha velha. A gente sempre juntinho. Às vezes você ficava doente, eu cuidava de você. Quantas vezes eu fiquei doente, você cuidou de mim? Sempre juntos, numa dificuldade financeira imensa, mas sempre unidos. Minha velha, mas eu tenho que te dizer uma coisa. Eu estou muito feliz hoje. E aí esse meu amigo disse que eles assustaram na hora que ele disse isso. Sabe por quê, minha velha? Eu estou tão feliz. Porque eu pude fazer para você hoje o que eu mais queria fazer. Tirar de você a maior dor que o ser humano pode ter. De perder a pessoa amada. Ela ir embora. E eu tirei essa dor de você. Ela ficou para mim. E é esse o presente que eu tive. Se levantou e foi embora. E esse meu amigo disse que eles foram com ele. E aí esse meu amigo disse aos alunos: o que vocês acham que segura um casal? Qual o tipo de sentimento que mais une um casal? Chegaram à conclusão: o
o companheirismo, a fidelidade, a seriedade. Não é a paixão. A paixão, ela passa e se torna o companheirismo. O verdadeiro amor, de respeito, de união. Isso não é ilusão. Infelizmente, hoje, muitos jovens buscam essas ilusões e por isso que acaba. Porque a qualquer dificuldadezinha, estão se separando. São as ilusões. A pessoa fica sozinha. E muitas vezes depressiva por isso. É por isso que na música diz: é preciso saber viver. É preciso entender que nós somos espíritos reencarnados e estamos aqui em busca da nossa evolução espiritual. De estudar essa filosofia maravilhosa que nós tivemos o privilégio de conhecer e trabalhar em benefício do próximo. Reconhecer que nós estamos aqui, ninguém está de passagem. Gente, todas as religiões pregam a mesma coisa. Deus é um só. Todas as religiões são boas, eu sempre digo isso, mas é preciso ter, é preciso abraçá-la. É preciso encontrar Deus dentro dela e você afinizar com isso. Toda religião diz o quê? Quando a gente morre ou desencarna, dependendo da palavra que usa, a gente vai para algum lugar. O que é que vai? O Espírito. Então, e esse lugar que se vai, cada um tem uma denominação, cada religião tem a sua, depende do quê? Da passagem. Então, todos nós temos que procurar não nos perdermos nas ilusões nem nas tentações. Temos que procurar vivenciar a realidade dos fatos, porque a verdadeira vida não é aqui. Nós não estamos aqui passando férias também não. Nós estamos aqui em busca da nossa evolução. Por isso não podemos nos perder nas ilusões da vida, nas ilusões dos vícios, nas ilusões passageiras. Tem uma história também de um jornalista famoso. Tinha 2 filhos. E ele e a esposa tinham muito trabalho. Trabalhavam muito, porque eles queriam angariar muitas coisas materiais para deixar de herança para os seus filhos. Nós temos até isso no Evangelho. A pessoa diz que é para deixar para os filhos, mas no fundo é aquela satisfação, era o ego dela. E aí um trabalhava para cá, um trabalhava para cá, e aí a menina tinha sua apresentação de balé, tinha sua apresentação na escola, tinha reunião da escola, eles não podiam ir. O menino tinha seu futebol, tinha sua apresentação, o judô, não sei aonde, na escola, eles não poderiam ir. Gente, o ser humano é uma construção. E tudo depende do alicerce. Essa construção aqui, se o alicerce for fraco, a parede vai cair. Então, o ser humano é uma construção. E começa lá na infância. Eu vou chamar muita atenção para isso, porque eu falo muito em escolas. O ser humano depende do que ele foi dado de base a ele. Sabe aquelas reuniões de escola? Que a criança se apresenta, ela ensaia o teatrinho dela, mas é para apresentar para quê? Os pais. Sabe aquele tchauzinho? Pai, mãe, aquilo tem uma importância fundamental para o ser humano. Ele está sendo valorizado porque ele ama muito, porque ele confia nos pais. Aquelas reuniões de pais mestres, tem que ir, porque é ali que você está mostrando que a escola, o estudo, a importância dos verdadeiros valores. Os professores aqui presentes podem responder isso melhor do que eu. A criança, quando ela começa a apresentar problema na escola, o problema está lá em casa. Às vezes uma criança nota 10, de repente ela cai. Pode ir atrás, às vezes os pais estão se separando, tem algum reflexo lá dentro. Então a base é lá em casa. E aí esse casal então de jornalistas não tinham tempo para os filhos, para as apresentações, para isso, para aquilo. Faziam tudo, pagavam tudo direitinho, deixavam na porta da escola e eles entravam. Mas ele foi percebendo a dificuldade disso. Um dia
quando ele estava preenchendo a sua declaração de imposto de renda. Que naquela época, hoje é internet, mas aqueles jovens como eu, assim, mais de 50 anos, pegaram a época do formulário. O senhor não pegou? Então tinha um formulário, né? Era preenchido. E aí mandava o governo, né? Quando ele foi preencher a parte lá de bens materiais, nem coube, de tanta coisa que ele tinha. Mas quando ele foi preencher os dependentes, não tinha mais. A filha sumiu no mundo, se prostituiu. E o filho desencarnou com uma overdose. Então, para nós vermos que nós não podemos nos perder nas ilusões materiais da vida, nós temos que encarar a nossa realidade da nossa evolução espiritual. É pecado desenvolvermos e angariarmos mais coisas materiais? Não! Você conseguir se elevar materialmente, ótimo, desde que você faça isso honestamente, não esquecendo que existe uma vida espiritual. Ah, você pode vir aqui no centro ajudar, domingo de manhã. Não posso, eu tenho que dormir, porque eu trabalhei a semana inteira. Então a pessoa começa a esquecer do lado espiritual dela e só tem tempo para o lado material. E aí é onde ela se perde nas ilusões. Quando nós somos chamados, por isso que eu disse no início, eu que agradeço a oportunidade de vocês estarem aí sentados me ouvindo. É uma oportunidade de trabalho para mim. Venho de Jales aqui, andei 100 quilômetros, não tem problema nenhum. Deus me beneficiou, me deu um carro, me ensinou a dirigir para que eu pudesse fazer isso. E venho com o maior carinho e vou para todos os lugares. Semana de Deus me livre. Semana passada eu estava em Santa Fé, tá? E assim, amanhã eu estou não sei aonde. Graças a Deus, eu tenho perna e eu tenho voz. Eu agradeço a Deus a oportunidade de Deus. Porque a gente não pode se perder nas ilusões da vida. Podemos trabalhar, podemos crescer materialmente, não esquecendo das oportunidades de trabalho para agradecer a Deus tudo que nós temos. Que quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer. É preciso ter cuidados para mais tarde não sofrer. É preciso saber. Toda pedra no caminho você pode retirar. Sabe qual é essa pedra que fala na música? Nosso orgulho, nossas vaidades em excesso. A gente ser um pouquinho vaidoso é lógico, né? Tomar uma higiene, pessoal, se arrumar um pouquinho, uma aparência boa. São os excessos de vaidade, os excessos de ambições na vida. Quantas pessoas se perdem nas ilusões das ambições desmedidas, os excessos de vaidade, de vingança. Todos nós somos vingativos. Aí a pessoa fala assim: não, eu não. Graças a Deus, isso eu já me libertei. Vocês querem ver como não? Eu só falo uma coisa. Por exemplo, a Vera me faz uma coisa que eu não gostei. Quem nunca disse essas frases? Ó, Vera, nada como um dia atrás do outro, viu, Vera? Ó, um dia da caça, um dia do caçador. O mundo dá muitas voltas. Eu estou querendo dizer a ela que ela passe, que eu desejo que ela passe o que eu passei. Nós temos esse sentimento de vingança, que vem do orgulho. E o principal vício que nós temos é o nosso egoísmo. Como nós somos egoístas, nós queremos o melhor lugar, nós queremos ser atendido primeiro. Quantas vezes nós chegamos num lugar e vamos procurar se a gente conhece alguém que tem lá dentro para me passar na frente. Ai, eu conheço fulano lá. Quem sabe que me passa na frente. Isso é um egoísmo que todo mundo esperamos, somos todos iguais. Seu prato na terra, nós somos todos iguais. Nós precisamos uns
dos outros, nós não vivemos sozinhos. Então nós não podemos perder nas ilusões da vida de achar que nós somos totalmente independentes. Vocês querem ver a pior greve que existe numa cidade? É a greve do engenheiro. O professor faz greve, o juiz, um monte de gente faz greve, continua tudo certo. Mas o lixeiro, vocês viram no início do carnaval, o lixeiro do Rio de Janeiro resolveu fazer greve? Que horror com a cidade. Então, é uma profissão tão desvalorizada, mas tem um maior valor dentro de uma cidade. Nós precisamos deles. Então, nós não podemos nos perder nas ilusões de que nós somos autossuficientes. Nós não precisamos de ninguém. Se nós todos aqui estamos vestidos de roupa, é que teve alguém que enfrentou o sol e plantou um algodão. O outro foi colher, o outro foi tecer, e nós temos a roupa. Então, nós precisamos uns dos outros, precisamos respeitar o nosso próximo. Será que nós respeitamos os idosos dentro de casa? Será que nós os tratamos com o carinho que eles merecem? Ou nós perdemos nas ilusões de que um dia nós também não seremos o idoso? Um dia nós seremos. Esses dias atrás eu fui visitar um asilo. Eu estava com meu pai em tratamento, no Rio Preto, e eu não consigo ficar quieta. E ele estava lá internado e eu fui dar uma volta perto do hospital e achei um asilo. Aí eu lembrei. Aí perguntei para a enfermeira, era como se fosse um abrigo assim, pago, remunerado, bem remunerado. Pode ter pessoas que têm uma certa condição. Assim. Aí sentei do lado de uma senhorinha, eu não comento, gente. Às vezes a pessoa precisa colocar os idosos em algum lugar desse. Mas não esqueçam eles lá. E aí que está o problema. O egoísmo, a ilusão de que você, um dia não vai estar naquele lugar. E aí eu sentei do lado de uma senhorinha e comecei a conversar. Aí ela falou assim, ai que bom, você está me lembrando a minha filha. E me abraçou. Aí ela falou assim, vem aqui no meu quarto. Aí eu fui lá, ela abriu uma gaveta e tirou um chale. Falou assim, ai minha filha me mandou isso aqui, lá da Europa. Olha que lindo. E foi tirando um monte de coisa, assim, uma coisa mais linda que a outra. Aí de repente aquela coisa de gente idosa assim, de repente fechou a gaveta, sentou, começou a chorar, falou assim, então, ela me manda tudo isso, mas ela não perguntou. Eu queria minha filha. Eu não queria achar, eu não queria caixinha de música, eu não queria nada disso. Eu queria minha filha. Ela tem tempo para ir para a Europa, para os Estados Unidos, mas ela não tem tempo para vir aqui. Eu abracei, conversei um pouquinho com ela, isso ela me abraçava, chorava. Então era tudo isso, a pessoa se perde nas ilusões. E a pessoa que foi responsável por ela vir para a Europa, ir para os Estados Unidos, é aquela que está ali, que a criou. Então muitas vezes as pessoas se perdem nas ilusões materiais da vida. E é isso que acontece. Isso é um orgulho e nós precisamos tirar essa pedra do nosso caminho, do nosso egoísmo, dos nossos excessos de vaidades. E aí na música ele diz, uma flor que tem espinhos, você pode saber. As flores são as ilusões que nos chamam a atenção. E você vai na sua ambição desmedida. Aí é onde muitas vezes os compradores compulsórios entram em dívidas impagáveis. Quantas vezes hoje, né? As concessionárias oferecem carros até 60 vezes. Aí a pessoa entra lá, compra e sai com o carnê que não cabe nem no bolso. Essa é a grossura. A gente compra, depois a gente dá um jeito de pagar. É por isso que os leilões estão aí abarrotados de carro, né, das financeiras, porque depois tem a devolução desse carro. Então as pessoas se perdem nas ilusões, nas vaidades desmedidas, nas ambições desmedidas. Nós precisamos mudar isso dentro de nós. Viver de aparência, como as pessoas gostam de viver de aparência.
aparentar ser aquilo que não é. Acha que eu vou na festa do fulano, eu não tenho roupa. Eu não posso mais andar com esse carro. Isso vai passando, vai envolvendo as crianças. De uma menininha disse assim para mim: ô tia, eu estou muito brava com meu pai, 8 anos. Por quê, né? Porque ele tinha um carro. Sei que ela falou, acho que Vectra, alguma coisa assim. Aí ele falou para mim que se apertou, comprou um Fusca. Agora eu tenho que ir para a escola de Fusca. Que minhas amigas vão falar? Então, olha como vai envolvendo. E a criança cresce com isso. Os valores materiais. Isso começa a se tornar uma coisa importante. A competição da roupa, da marca. Como se isso fosse tudo na vida. E o real valor está na verdadeira amizade. Está na família. Porque a hora que os problemas acontecem, para onde que a gente corre? Para a família. Para as nossas raízes. É para lá que nós vamos. Então nós precisamos tirar esse orgulho, essas vaidades, e nos tornarmos mais humildes. Entendermos o que somos, os valores que realmente nos importam. É isso que nós devemos. E aí continua a música dizendo: se o bem e o mal existem, você pode. Deus deu a nós, seres humanos, uma coisa maravilhosa que se chama livre-arbítrio. O poder de escolha. Nós podemos escolher tudo, desde a hora que a gente levanta de manhã. Eu posso acordar ou não. Eu posso isso ou não. É uma escolha minha, que eu também tenho responsabilidade pelas minhas escolhas. É por isso que Deus deu isso. Para termos responsabilidades pelas nossas escolhas. Então, se o bem e o mal existem, eu preciso escolher. E aí é que nós somos testados. Então, a hora, por exemplo, aqui na casa, te chama: será que você pode me ajudar na sopa sábado? Gente, a luzinha verde, tá ali, vai, pegue, não diga não, aproveite a oportunidade. Aproveite a oportunidade de ajuda. Mas eu tenho que dormir, porque eu trabalhei a semana inteira. Mas se você trabalhou, é porque Deus proporcionou um trabalho para você, um diploma, né? E aí você pode trabalhar. E a hora de agradecer a Deus? Que hora que fica? Aí eu encontro muita gente que diz assim para mim: Mariângela, admiro tanto o trabalho de vocês, que quando eu me aposentar, eu falo: cuidado, hein? A vida a gente pode ir agora, nesse segundo, e não dá tempo de aposentar, então corre e faça antes. Não espere aposentar não, hein? A hora que as coisas lá em casa ajeitar, vai ajeitar muito, tá? Então a gente precisa procurar a ajuda espiritual para termos força, porque problemas nós temos todos os dias. Então é isso aqui, que nos dá força, a nossa religião. É nos envolvermos com Deus, com as nossas religiões, mas abraçarmos a causa. Porque a fé sem obras é morta. Não adianta eu falar que eu confio em Deus, acredito em Deus, eu não sei até onde. Eu tenho que mostrar o quê? Em atitudes. Eu falo: eu gosto de você. Eu mostro em atitudes se você gosta de mim. E assim, como que Deus? Eu vou ligar para ele. Ou vai ter celular: Deus, obrigado, viu? Quem fizer a visão mais pequenino dos seus irmãos é a mim. Foi isso que disse Jesus. Então, isso que nós temos que fazer. Que hora que nós estamos deixando para agradecer a Deus? Aí é a consciência de cada um. Ou eu estou só querendo para mim? Eu estou só aproveitando de tudo que Ele me deu. Gente, Deus deu um carrão para nós. Aqui, a maior máquina, a mais poderosa que existe na face da terra, o corpo humano. O computador é poderosíssimo, mas quem inventou o computador? O cérebro humano. Então ele é melhor
Isso nós tivemos de presente. E muitas vezes nós o estragamos. A gente não estraga a geladeira. Ninguém chega em casa e picha a parede da sua casa. Imagina, eu paguei meu carro. Demorei 5 anos para pagar. Não risca. E esse tudo? E a gente bota aqui para dentro um monte de coisa ruim. Vai estragar, a gente não está nem aí. Deus deu a máquina mais perfeita de graça. E deu o combustível de graça. E deu o livre-arbítrio. O que nós fazemos disso? Ali é a consciência de cada um. Ele deu o combustível, ele deu o ar, ele deu a água, ele deu a terra. Tudo de graça. Para a gente poder levar a vida. Deu o corpo. E a gente põe aqui para dentro. Ele não fala. Ele foi feito para dar álcool, mas foi feito para ser conduzido a água. Que ele deu de graça. Aqui dentro ele foi feito para colocar nicotina, tem drogas lícitas, né? Porque tem uma droga lícita, que é a bebida alcoólica, que é a própria droga que tem. Ouvindo os dependentes químicos, eles nos dizem, a porta de entrada é a bebida alcoólica, é a porta de entrada das drogas. Então, a gente coloca excesso de doce. Ai, não posso falar isso para mim mesma. Aí vocês falam assim, você é magrinha, você pode. Eu não posso, eu tenho minha glicose no limite. Mas eu gosto, eu tenho que dizer não ao doce. A gente coloca excesso de gordura. Às vezes a pessoa tem a doença, já foi avisada pelo médico. Aí ela come e diz assim, o médico não está vendo. Deus está, viu? O médico não, mas Deus está. E ele te deu a doença exatamente para você também obter o autocontrole. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É o seu livre-arbítrio. Essa máquina, todos nós somos milionários, porque é a máquina mais perfeita que existe. Você já parou para pensar no corpo humano? O cérebro. Tem um coração aqui que pulsa, regado a energia universal. O que faz o coração pulsar? A energia divina. E que manda sangue para todas as nossas partes do corpo para ela poder funcionar. Para todas as nossas células. Gente, nós todos temos isso. Nós não valorizamos isso. Você já pararam para pensar na visão? Que a gente enxerga tudo colorido. A gente guarda a imagem das pessoas. Como ao entrar aqui, ele disse, você esteve em Santa Fé. Ele guardou a imagem. Olha que maravilha que é o nosso cérebro. A nossa visão transmite ao cérebro e grava. Vamos parar para valorizar tudo isso, não nos perdermos nas ilusões da vida. Estragarmos esse maior presente que todos nós tivemos. E as ilusões é que fazem com que nós somos. Aqui dentro de nós, como disse um dia, meu pai era uma pessoa muito sábia. Ele estudou pouco, mas era muito sábio. Tá? E graças a tudo que ele me ensinou, acho que é por isso que eu estou aqui. E ele, um dia, ele disse assim para mim, eu cheguei da escola, tinha uns 12 anos, e disse, porque fulano, eu cheguei a reclamar. Porque a minha coleguinha fez isso, que a minha amiga fez isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou, filho, senta aqui um pouquinho. Sabe, minha filha, aqui dentro, a gente tem 2 leões. Um é bonzinho. E aceita tudo, está tudo certo para ele. O outro é bravo. O outro tem ódio, tem raiva, tem angústia. E eles estão sempre brigando com o outro. Você sabe quem ganha? Eu falei, não, quem que ganha essa luta? Ele falou, aquele que você der mais alimento. Ele vai ficar mais forte. Então todos nós temos o leão. Nunca mais esqueci disso. Do bem e do mal. Quem que nós estamos alimentando mais? O do ódio? O do rancor? Das ilusões? Ou do bem? Da caridade, da mansuetude, da resignação, da abnegação, da humildade.
aí depende de nós. Nós precisamos mudar. É por isso que hoje o Espiritismo bate muito na tecla da reforma íntima. E é só assim que nós conseguiremos nos modificar e nos tornarmos pessoas melhores e fazer deste mundo melhor. Só para finalizarmos, vamos terminar com uma parábolazinha de uma menininha que todas as noites, a hora que ela ia dormir, o pai lhe contava uma historinha. E um dia à tarde, antes dela dormir, ela saiu com a mãe na cidade e ela quis comprar um colarzinho de perolazinhas. Nossa, você é uma bijuteria. E a mãe, querendo ensinar o valor das coisas a ela, disse: minha filha, eu não vou comprar com meu dinheiro não, você compra você. Aí ela voltou em casa, abriu o cofrinho dela, pegou as moedinhas que ela tinha juntado e levou, comprou o colarzinho. Guardou e tinha aquele colarzinho muito precioso, ela comprou com as moedinhas dela, tinha um valor. Aí à noite, a hora que o pai foi contar a historinha, a mãe havia contado a história do colarzinho para ele. Aí ele chegou, contou a historinha e disse para ela assim: minha filha, você me ama? Muito, papai. Nossa, te amo demais. Então você me dá aquele colarzinho que a mamãe falou que você comprou? Ah, não. Eu dou aquele cachorrinho, sabe aquele cachorrinho que dá corda, me anda, me late? Eu dou aquele. Ele falou: não, eu queria o colarzinho. Ah, não. Então tá, sai. Outro dia ele contou a historinha e fez a mesma pergunta. Se ela o amava, ele disse que muito, ela disse que muito. Pediu o colar. Ah, eu dou a bonequinha. Sabe a bonequinha que fala, não sabe o que você fala? Bonequinha eu não quero. Aí foi assim vários dias, até que um dia, a hora que ele entrou no quarto para contar a história, ele estava sentada na cama e as lágrimas escorriam e a mãozinha fechada. Aí ela falou assim: papai, fecha os olhos e abre a sua mão. E ele assim fez. E ela escorregou na mão dele o colarzinho. Aí ele falou: tudo bem. Aí ele enfiou a mão no bolso, tirou uma caixinha de joia e deu a ela. Aqui está um colar de pérolas verdaderas. É uma fábula para nos dizer o seguinte: que Deus nos espera com um colar de pérolas verdadeiras. Para isso, nós temos que tirar as nossas pérolas falsas da ilusão, do orgulho, da vaidade, das ambições desididas, para que nós realmente possamos receber o colar de pérolas verdadeiras. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode examinar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber. Que a paz de Jesus permaneça. Amém.